Olá, hoje eu vou falar um pouco do nosso sistema Produz para cerâmicas, desde o início do ciclo de produção, da entrada de matéria-prima, até os relatórios finais, onde mostra os resultados de rentabilidade e custo que teve durante a produção e o processo de vendas. Bom, começando então, basicamente eu fiz um cadastro aqui de exemplo para poder mostrar de dois itens de matéria-prima, né, como matéria-prima. No caso, eu cadastrei um tipo de argila e também um tipo de lenha. Isso não fica limitado, você poderia cadastrar também outros tipos de argila. Exemplo, se você utiliza numa mesma fabricação três tipos de argila, pode ser cadastrado os três e pode ser calculado tudo junto. Bom, nesse cadastro dessa matéria-prima, da argila, eu exemplifiquei aqui um, um valor de custo por metro cúbico, lógico que é um valor exemplo, e um valor de venda caso eu venda avulso isso aqui também. Não é meu caso aqui que eu quero saber somente o cálculo de custo, né? Eu quero saber quanto que custa essa argila para mim, independente se eu estou comprando ou se eu estou extraindo. Feito isso, eu fiz a mesma coisa também na lenha. Então, cadastrei um tipo de lenha normal aqui, também com custo para mim, mesmo sendo extraída por mim mesmo. E não coloquei valor de venda porque essa lenha eu não vendo. Tá? Mas assim, eu posso atribuir também valores de venda caso eu comercialize também esse produto. Tanto na argila como aqui na lenha, eu tenho também alguns campos onde eu determino o estoque mínimo em 3 níveis. Então eu digo que quando chegar com a quantidade de 50 eu já quero que me avise, com a quantidade de 48 eu quero que me avise de novo, e quando eu tiver com 45 metros cúbicos eu quero que me avise novamente. Assim você vai controlando o teu estoque através desses avisos. Certo. Feito isso, feito o cadastro dessa matéria-prima, eu consigo já montar a ficha técnica do meu tijolo comum, que é o meu produto exemplo aqui. Como que eu faço isso? Eu tenho um quadro dentro do cadastro do meu produto de venda, eu tenho um quadro onde eu determino qual é o meu insumo e quanto que eu preciso para produzir uma unidade desse tijolo. No meu exemplo aqui eu tenho essa fração de argila para fazer a produção de uma peça e essa fração de lenha para fazer a produção da mesma peça. Não vou colocar outros insumos, que é para facilitar o meu exemplo aqui. Eu também posso colocar custos adicionais. Um exemplo, eu tenho impostos. Para fabricar um tijolo eu tenho um custo de 21 centavos, um exemplo, né? E outras despesas que eu tenho administrativa, entre outras, eu tenho 9 centavos de custo. E eu também determino as fases da produção desta peça minha. Então esse meu tijolo comum aqui, eu preciso passar pela fase 1, que é nova, quando eu faço a solicitação da produção, 2, que passa pela fase da maromba, 3, que é pela fase da secagem, 4, passa pela fase de queima de forno, e quinto é a fase concluída. Beleza, montado então a ficha técnica do produto, eu já posso executar a minha produção. Só exemplificando, nesses dois materiais aqui, nessas duas matérias-primas que eu cadastrei, eu já dei entrada anteriormente aqui no módulo de compras, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu já comprei ou dei entrada, se for o caso de produção própria, em 200 metros cúbicos de argila e 50 metros cúbicos de lenha. Tá? Eu acabei fazendo aqui uma produção agora, então ele diminui um pouquinho já do meu estoque aqui. E ele acabou já ficando verde, ó, porque como a minha lenha ela tem um estoque mínimo de 50, então ele já ficou verdinho. Isso quer dizer que eu já preciso comprar mais, eu já preciso dar mais entrada de lenha para que eu continue na minha produção normal. Certo, agora vamos para a produção. Já tenho duas produções exemplo aqui, mas eu vou lançar uma produção nova. Primeiramente eu vou pular alguns campos aqui para facilitar e já vou escolher direto o meu responsável. A pessoa responsável por essa produção, que no caso pode ser o meu gerente de produção, é o Thiago Gabriel. O que eu vou produzir agora? Eu vou produzir tijolo comum, que é o meu produto exemplo. Vou produzir agora 2.500 unidades. Ele está numa etapa nova, ou seja, o gerente de produção não pôs em operação ainda, né? E eu adiciono aqui minhas 2.500 unidades. Posso adicionar mais produtos também numa mesma ordem de produção, mas não é o caso agora.
Quando eu faço esse lançamento, ele já me dá já um cálculo de quanto de insumo que eu vou usar aqui, baseado na ficha técnica que eu montei. Então, como eu montei uma ficha técnica somente com argila e lenha, e eu determinei a fração que eu precisava para uma peça, quando eu disse aqui em cima que eu precisava produzir 2.500 unidades, ele já calculou automaticamente aqui para mim toda a quantidade de insumos que eu preciso para essa produção. Beleza, feito isso, eu já posso clicar em salvar, ele já vai já aparecer para mim aqui como nova. Tá? Essa produção ela vai passando por fases. Neste caso agora eu vou imprimir um relatório aqui de produção, só para a gente ver em que pé que está a minha fábrica. Bom, na minha fábrica agora eu tenho 3 ordens de produção. Aqui eu tenho uma já concluída, uma e 2 novas. O que está sendo produzido lá? Eu estou produzindo o tijolo comum 2500, que é essa que eu acabei de lançar agora, e tijolo de 6 furos eu estou produzindo 45.000. Não só separado por ordem e também por profissional, por responsável, ou seja, eu posso ter várias pessoas na produção e vai ficar tudo separadinho aqui, mas eu também tenho um totalizador aqui com os itens agrupados. O que isso me diz? Me diz as quantidades totais de cada produto. Isso facilita para mim, para que eu tenha um resultado mais rápido já de imediato, sem precisar ficar fazendo conta. Então eu consigo saber nesse meu exemplo aqui que eu tenho de tijolo comum para ser produzido hoje 7.500 unidades. Quantidade já produzida 5.000. Ou seja, é essa primeira produção minha aqui, ó. Então ele já mostra para mim que 5.000 já está concluído, só que 2.500 ainda é nova, ou seja, ele ainda dá a pendência para mim de 2.500 aqui. Quantidade pendente, 2.500 unidades. Beleza, assim que eu concluir essa minha produção, aí logicamente eu vou passando por todas as fases, né? Então neste caso aqui, o tijolo comum, eu estou na fase nova, agora eu já vou mudá-la para maromba, porque ele está na maromba agora. E salvo. Eu posso fazer isso com cada um dos produtos. Digamos que eu tenha tijolo, telha e o tijolo de 6 furos. Então eu determino a etapa de cada um dos itens e não da ordem de produção completa. Então fica possível para que você gerencie da melhor forma, mais apropriada para a tua realidade aí. Mas normalmente se lança uma ordem de produção para a pessoa no dia com todos os itens que ela vai produzir e aí você vai determinando as etapas por item, né? Beleza, então quando eu jogo aqui, que já está na minha fase, já está na etapa da maromba, meu status aqui continua como nova ainda. E assim eu vou passando das etapas. Digamos que eu passe por todas as etapas, né? Claro que eu posso tirar os relatórios enquanto isso, em cada fase, né? E até que eu chego no processo concluído. Quando eu chego nesse processo de concluído, ele vai finalizar a minha ordem de produção e já vai dar entrada no meu estoque de produto finalizado lá. Ou seja, o meu produto, que é o tijolo comum, que eu estou com ele em estoque agora, 2.000 peças, assim que eu concluir essa minha ordem de produção aqui, que eu posso fazer tanto por aqui como também por aqui, eu vou dar entrada no estoque de mais 2.500 peças. Veja, eu tenho concluído aqui, agora o meu tijolo comum que estava 2.000 peças, agora eu já tenho 4.500 unidades em estoque disponível. Bom, feito esse processo todo, eu passei então pela entrada de matéria-prima, né, o processo de produção, a montagem da ficha técnica antes, depois o processo de produção em cada uma das fases, já calculando quanto de insumo que cada um dos produtos consumiu. Lembrando também que nesse processo eu posso informar que dessas 2.500 unidades pedidas, na verdade foram perdidas 50 ou 100, eu informo a quantidade que se perdeu dessa produção. Eu tenho que fazer isso antes de concluir, como eu já concluí aqui, eu não consigo mais alterar. Mas essa informação é muito importante para que você não dê entrada no estoque no material que já foi perdido. Feito isso, então, eu tenho todo o ciclo de produção pronto e a venda já está pronto para comercializar. Lá na venda, eu tirei um relatório aqui rapidamente, eu consigo enxergar. Depois que eu fiz a venda, não vou entrar em detalhes nesse módulo agora, porque eu vou explicar mais para frente.
mas eu tenho, depois de vendido, todo o balanço de custo e rentabilidade desta venda. Eu tenho também um relatório comum aqui, que é um relatório mais suprimido, mais condensado, com informações mais simples. Mas no caso, como a gente está conversando nesse vídeo sobre a produção e seus custos, eu estou emitindo esse relatório que é mais detalhado. O que ele me mostra? Ele me mostra a venda num todo, ele me mostra quais são os itens, qual foi o valor que foi vendido. Logicamente, esse meu item veio da produção, não é um produto que foi comprado e revendido direto. E ele me mostra também, veja só, o tijolo de 6 furos, ele não tinha uma ficha técnica adicionada, então ele ficou aqui somente demonstrando as informações principais. Já o tijolo comum, que é esse que eu exemplifiquei agora, ele me mostra toda a ficha técnica dele. Ó. Então, de lenha, o metro cúbico ele gastou isso, ele está nesta produção, lá no modo de produção, caso eu queira rastrear. Eu também tenho aquela entrada de materiais que eu falei, ou seja, ele usou, essa venda utilizou uma lenha que foi comprada, que faz parte da compra código 1, né, que foi pago tanto, então eu tenho esse controle exato, a gente não faz médias de entrada de matéria-prima, então se eu comprei uma lenha a um valor tal, e essa linha acabou e eu continuo produzindo, ele vai consumindo do estoque já com a lenha mais cara. E aí eu consigo ter um controle exato da minha produção. Faço isso também com outro insumo, que no meu caso é argila, né? E aí eu tenho os custos adicionais, que eu adicionei impostos e outras despesas lá, e ele me dá um montante aqui que diz a quantidade de itens, o valor total, ele me dá um custo total dessa venda, me dá o custo adicional dessa venda e me dá um total líquido aqui, nesse meu exemplo. Tá? Isso ele vai acontecendo para todas as vendas e no final ele me dá um totalizador geral com todas as informações. Então ele me dá a quantidade de pedidos, me dá também a quantidade total de itens que foi vendidas, o valor total em vendas, o custo total dessa produção, custo total de insumos, o custo total, o custo adicional total que eu coloquei, impostos, entre outros, ele me dá um total líquido também. Essa parte que eu expliquei sobre o utilizar, saber exatamente qual lote de compra que a gente está usando lá na produção é uma das partes mais importantes do nosso módulo. Ele foi muito bem pensado para que não oferecesse margem de erro. Então a gente se preocupou bastante em montar de uma forma que você conseguisse controlar exatamente o que você está comprando. Exatamente o custo dessa compra, porque nem sempre você compra esse material, essa matéria-prima por o mesmo preço. E aí se a gente fizesse os cálculos por média, a gente teria um grande furo no final do ano. Então com essa especificação que a gente faz de saber de qual compra que foi utilizada determinada produção é muito importante. Caso acabe também a produção, um lote de produção, e ele use um pouco de uma lenha mais cara e um pouco de uma lenha mais barata, a gente consegue também saber também nesses relatórios. Bom, basicamente é isso. A gente vai partir mais para frente com os relatórios analíticos da parte de vendas, né, que vai ser um pouco mais condensado e um pouco mais resumido, não entra tanto em detalhes da produção. Né? Mas assim, essas informações são realmente para que você tenha um controle completo da produção. Né? Existem mais informações também, mais recursos, como requisição de compra, como requisição de produção, entre outros recursos também, mas que você vai ver mais para frente nos próximos vídeos. Tá certo? Beleza, então a gente se vê na próxima etapa. Muito obrigado.